cara, por que razão eu vou criar meus vídeos em inglês? Por que eu não posto no Brasil? Por que eu não aposto em vídeos brasileiros já em português? Porque é muito mais fácil pra mim. E outra, por que eu não crio minha conta aqui no TikTok normalmente e começo a postar os vídeos? É mais fácil. Aí que tá. Por ser mais fácil, tem mais gente fazendo. Tendo mais gente fazendo, dá menos retorno. É aquilo, pessoal, é a lei da oferta e demanda. Se tem muita gente fazendo, dá pouco retorno. Se tem pouca gente fazendo, dá muito retorno. E é isso que eu vou te ensinar, pessoal. É isso que eu quero pra você. Eu vou te ensinar coisas que ninguém te fala, ninguém te ensina. Se você quer chegar onde a maioria não chega, você deve fazer o que a maioria não faz. Essa frase eu levo pra vida. Claro, você pode continuar trabalhando 8 horas por dia para um patrão até o dia da sua morte. Não tem problema, é uma escolha sua. Mas você não acha que é melhor investir 30 minutos, 1 horinha, 2 horinhas por dia para estudar, para construir uma estrutura para você, para daqui a um tempo você ser o próprio patrão? Para daqui a poucos meses você ser o seu próprio patrão? E eu falo isso e eu vou repetir aqui agora. Trabalhar com inteligência é melhor do que trabalhar duro, trabalhar muito. Traz muito mais retorno. Eu já falei para vocês e eu quero que você entenda que você postando um vídeo aqui no Brasil, você vai ganhar X. Você postando o mesmo vídeo lá na gringa, lá nos Estados Unidos, em inglês, você vai ganhar X vezes, por exemplo. Você vai ganhar muito mais. Por quê? É público americano. Mas por que eu devo postar lá na gringa e não aqui no Brasil? Por que eu devo seguir esse caminho e não continuar aqui no Brasil mesmo? E eu vou te dar 8 motivos para isso, tá? O primeiro é o quê? Vou até colocar aqui, ó. O primeiro é o quê? Poder de compra. O poder aquisitivo lá dos americanos, poxa, não tem nem como comparar. É muito maior do que os brasileiros. Significa que as pessoas lá tendo mais dinheiro, as empresas podem cobrar um pouco mais dos seus serviços, dos seus produtos, porque as pessoas estão dispostas a pagar. O que resulta em orçamentos maiores para a publicidade. Lembra que a gente conferiu e entendeu como funcionam as publicidades? Então, as empresas lá pagam mais por publicidade. E como consequência, os criadores de conteúdo ganham muito mais em publicidade, por exemplo. Eu dei o exemplo aqui da publicidade, mas esse exemplo você pode levar para a monetização, para os serviços lá fora, para os produtos lá fora. Tudo lá, querendo ou não, é um pouco mais caro, porque as pessoas têm o poder de compra. E por ser mais caro lá, por ter mais dinheiro circulando lá, a gente indo para lá, querendo ou não, indo virtualmente, a gente vai ganhar como se fosse um americano. Outra coisa, mercado publicitário. Mercado publicitário. O mercado publicitário lá nos Estados Unidos, querendo ou não, é mais desenvolvido que aqui no Brasil e mais competitivo também. Ou seja, essas mesmas empresas que têm mais capital para investir, elas pagam mais para atingir certos públicos-alvo. E por isso que lá fora, monetização é muito maior. Aqui no Brasil já é o contrário. As empresas não querem pagar tanto assim para investir no público-alvo, para atingir um público-alvo. E além do orçamento ser menor, o mercado publicitário aqui no Brasil também é menor, o que impacta diretamente os pagamentos dos criadores de conteúdo. E é por isso que a monetização é bem baixa. Outra coisa também é o quê? Volume de anunciantes. Como tem mais empresas investindo em anúncios, isso eleva os valores pagos que essas empresas pagam pelas visualizações e pelos cliques também. Eu estou comparando os Estados Unidos com o Brasil para você entender, tá? Aqui no Brasil é o contrário de novo. Os anunciantes e essa competição é bem menor, o que resulta em valores bem mais baixos para a gente. Eu estou falando tudo isso só para você entender por que na gringa é muito melhor do que postar do que aqui no Brasil, por exemplo. Outra coisa que reflete demais é o quê? É o CPM. O CPM, para quem não sabe, a gente já viu na aula passada o que é RPM, que é uma receita, e aqui CPM é custo por mil, ou seja, o custo para anunciar para 1.000 pessoas lá fora é muito mais alto do que o CPM aqui do Brasil, por exemplo. Isso significa que, para cada 1.000 impressões de um anúncio, de uma publicidade, de uma propaganda, os criadores lá fora ganham 8 vezes mais do que a gente. 5, que aqui é alcance, tá? Alcance e idioma, tá? Por que isso é importante? Porque tem muito mais países que falam inglês, por exemplo. O inglês, querendo ou não, você sabe muito bem, é uma língua global. Muitos países falam inglês. E vídeos em inglês, no nosso caso no TikTok, tem um alcance muito maior, muito explosivo. Ou seja, muito mais lucrativo também. Já o português, o nosso português, o querido e amado português, é falado somente no Brasil e em Portugal. Outros países como Angola também falam ali uma língua parecida, somente para alguns países limita tanto o alcance global que poderia ter, quanto os possíveis lucros. Outra coisa também que é a infraestrutura. Jonatas, o que é que tem a ver infraestrutura com o TikTok? Não tem nada a ver, tem tudo a ver, tá? Lá nos Estados Unidos, a infraestrutura digital, por exemplo, e o acesso à internet de alta velocidade já é uma realidade, é comum lá fora. E claro, o avanço lá é muito maior, tá? O que permite o consumo maior e mais eficiente dos conteúdos digitais, seja curso, vídeos, nas redes sociais no geral.
E aqui no Brasil, por mais que a tecnologia esteja avançando, né, 5G, chegando em algumas regiões, tal, alguns estados, a infraestrutura aqui no Brasil, a infraestrutura brasileira, ainda tem alguns desafios que impactam a monetização. Vou até colocar aqui do lado também, ó, 7, que é o quê? Economia, taxas de câmbio. Olha, para você entender, a economia é bem mais forte lá nos Estados Unidos. E essa valorização do dólar em relação ao real fazem com que os pagamentos em dólar tenham um valor muito mais alto quando convertidos para outras moedas. É uma moeda que todo mundo quer ganhar em dólar. Já no Brasil é o contrário novamente. A relação, hoje, cada dia mais, cada dia que passa, o real está sendo mais desvalorizado em relação ao dólar. E isso, claro, atrapalha a monetização de conteúdo, porque você ganha cada dia menos, porque a sua moeda, a nossa moeda aqui, nativa, ela está se desvalorizando. E 8 são o quê? As parcerias. Por que as parcerias? Essas parcerias, lá fora, de novo, os Estados Unidos tende a investir mais em criadores de conteúdo, em campanhas no digital. Isso é parceria, patrocínio ou publicidade também, tá? Ou seja, vários influenciadores e criadores de conteúdo lá fora recebem bem mais por simplesmente postar um vídeo falando da marca, mostrando a marca. Já que no Brasil, esses investimentos para influenciadores são mais limitados, o caixa das empresas são menores, os criadores que as marcas trabalham são mais seletos e o próprio valor é mais baixo. E é por isso que postar conteúdo em português é desanimador demais. E é por isso que eu deixei minha conta com quase 2 milhões de seguidores parada. Porque eu descobri esse mercado TikTok gringo e agora eu só posto vídeo em inglês. Se eu postar nela, vai ser somente para manter ela engajada, para manter ela, talvez até para vender alguma publicidade nela. Depois que eu descobri o quanto lucrativo é você postar vídeos em inglês na gringa, né, e tudo, fazer todo esse processo, eu só faço isso. Eu produzo esses vídeos mesmo sem saber inglês, usando as IAs, me ajudando e tudo mais.